Bem-vindos! Hoje vamos fazer uma exploração bem detalhada da vida de uma diretora escolar. É isso aí. Vamos olhar a trajetória, as responsabilidades, tudo pela perspectiva da Eliette, que contou a história dela numa entrevista. Uma fonte bem rica, né? Exato. A nossa ideia aqui é mergulhar fundo nessa jornada. Desde aquele desejo inicial até os perrengues do dia a dia na liderança educacional. Entender como as coisas mudaram na pedagogia, na gestão. E a base é essa entrevista mesmo, um trecho dela. Olha, é fundamental entender essas funções. Muita gente acha que diretor só, sei lá, manda ou cuida de papel. Mas a visão pessoal da Eliette pode clarear muita coisa, sabe? Questões maiores de educação, de liderança. Vamos começar então. A história dela tem aquele início clássico, né? O sonho de criança. Ah, sim. Eliette conta que queria ser professora. Chegou a dar aula para os gatos. E para a irmã, brincava de escolinha. Sim, bonitinho. É um sinal forte de vocação, né? Essas brincadeiras mostram uma inclinação. Sem dúvida. Mas, assim, a carreira mesmo, a vida profissional, quase nunca é uma linha reta, né? Tem as paixões, claro, mas tem as circunstâncias, as portas que abrem e fecham, e as decisões que a gente toma ali, na hora. Totalmente. E o começo dela foi bem inesperado. Primeiro emprego. Procurou nos classificados de jornal. Nossa, classificados? Outra época mesmo. Pois é. Achou uma vaga de atendente numa escola de informática. Mas a entrevista, um desastre. Sério? Por quê? Fizeram umas perguntas técnicas, ela se sentiu totalmente perdida. Saiu de lá achando que não tinha chance nenhuma, sabe? Bem desanimada. Imagino. Só que aí vem a virada interessante. Em vez de ir para casa, curtir a fossa, ela entrou numa escola estadual que tinha ali perto. Do nada. Do nada, o portão estava aberto. Ela entrou. Curiosidade? Talvez. Ninguém falou nada. Olha aí, esse momento de iniciativa, sabe? Transformar a frustração em ação, em curiosidade. Muitas vezes é isso que muda tudo, mostra uma resiliência, uma atitude de ir lá ver qual é, agência pessoal que a gente fala. E lá dentro, deu de cara com uma professora almoçando sozinha na sala dos professores. Eliette foi direta. Como você conseguiu esse emprego? Simples assim. E a resposta? Mais simples ainda. Fui à superintendência. A Eliette nem sabia direito o que era uma superintendência. Entendo. As superintendências regionais de ensino, né? Ou nomes parecidos dependendo do estado. Eram, e muitas ainda são, os órgãos que cuidam da rede. Contratam professores, era o caminho oficial para entrar no sistema público. Com essa dica, lá foi ela para a superintendência. Perguntaram da formação dela. Ela foi honesta, disse que não tinha faculdade. Certo. Mas comentou de um curso de inglês que tinha feito. Mais de 300 horas. E aí, a surpresa. O que aconteceu? Na época, faltava muito professor de inglês formado, licenciado mesmo. Então, aquele curso de 300 horas foi suficiente. Não acredito. Conseguiram encaixar ela para dar umas aulas que sobravam. E foi assim, quase por acaso, que ela entrou na educação. Que história. Isso diz muito sobre como era na época, né? E às vezes ainda é um desafio encontrar professor para certas áreas. Foi uma solução pragmática, talvez, mas que abriu a porta para alguém que, pelo visto, tinha vocação. É uma dualidade interessante, né? E a faculdade? Essa questão continua ali, né? No começo ela não foi atrás. Por quê? Ela conta que meio que comprou a ideia que ouvia dos outros. Ah, você é de escola pública, faculdade não é para você. Ela acreditou nisso. Nossa, isso é tão sério, como essas ideias, essa falta de incentivo podem limitar a gente, né? Barreiras invisíveis. Muitas vezes a gente internaliza isso e nem tenta. É muito bom que hoje ela veja diferente, que diga que faculdade é para todo mundo. A virada mesmo veio depois. Com os 24 anos, ela já dava aulas de inglês. Ah, então já estava na área. Sim, e foram os colegas professores que deram um empurrão. Eliette, você tem que fazer faculdade. Vai fazer letras em inglês. Olha a importância do apoio dos pares. Às vezes a gente precisa que os outros mostrem um potencial que a gente mesmo não vê, né? Ou que fizeram a gente desacreditar. Total. Mas na hora H de escolher o curso, bateu a dúvida. Letras em inglês. Matemática. Química. E ela escolheu. Matemática. Diz que tinha mais afinidade. E aí, com 25 anos, lá por 2000 e 2001, começou a graduação. Que legal. Uma mudança e tanto. E depois, já formada professora de matemática, como ela era em sala. Ela se descreve como muito dura. Dura? Como assim? Exigente, sabe?
cobrava bastante dos alunos, mas ela faz questão de dizer que era no bom sentido. Queria que aprendessem de verdade. Essa figura do professor duro, mas justo, é sempre um ponto de debate, né? Por um lado, pode mostrar um compromisso sério com o aprendizado, altos padrões. Por outro, como fica o clima na sala, a motivação, a autoconfiança do aluno. Não tem resposta fácil, mas é uma tensão real da profissão. E a trajetória não foi só de sucesso, né? Ela menciona um período bem difícil, ali entre 2009 e 2011. O que houve? Precisou tomar medicação controlada. E ela sente que nessa época não foi a professora que queria ser. Lamenta muito o impacto que isso pode ter tido nos alunos. Fala da dificuldade de lidar com problema de saúde no trabalho, o medo de processo ou até a vergonha de pedir ajuda. Nossa, esse relato é tão importante. Humaniza demais a profissão. Professores, diretores, são gente, né? Tem problemas de saúde, estresse, burnout, e a falta de apoio na escola, no sistema, só piora tudo. Ignorar a saúde mental do educador afeta diretamente a qualidade do ensino. É algo sistêmico mesmo. Mas a paixão pelo ensino sempre volta. Tem um episódio que ela conta que mostra essa dedicação intensa. Foi lá para 2013. Conta aí. Para preparar os alunos para o Enem, ela passou, pasmem, 400 exercícios de matemática. 400! Nossa Senhora, é exercício pra caramba! Muito, né? Demonstram energia, um foco absurdo na preparação para aquele exame. Totalmente. Ela lembra que deu o que falar. Outros professores reclamaram que os alunos só focavam em matemática. Imagino. Hoje, ela mesma olha para trás e acha que foi um absurdo, algo que precisou ser revisto, ajustado. Não é para glorificar o exagero, claro, mas mostra a intensidade da dedicação dela, né? Mesmo que a estratégia tenha precisado de ajuste depois. Exatamente. Ilustra a paixão, a busca por resultado, mas também a importância de refletir sobre o que a gente faz. Essa capacidade de olhar e falar, ok, aqui eu exagerei, preciso mudar, é sinal de profissionalismo, de crescimento, mostra que ela evoluiu na visão pedagógica. E essa vontade de ensinar parece que não morreu, sabe? Mesmo como diretora, ela ainda se envolve em projetos de apoio em matemática. Mantém o pé na sala. Que legal isso, mantém a conexão com a base, né? Agora, vamos entrar na realidade da direção. Acabou o estereótipo do só manda. A Eliette é clara. Se fosse fácil assim, todo mundo queria ser diretor. Com certeza. O peso da responsabilidade é gigante. E para a gente entender essa responsabilidade, a hierarquia que ela descreve ajuda. Diretora responde ao superintendente regional, que responde ao secretário de educação, que responde ao governador. Essa cadeia mostra para quem você responde, de onde vêm as diretrizes. O diretor está ali na ponta, implementando tudo e sendo cobrado por uma escola inteira. A Eliette divide a gestão em 3 eixos principais: o administrativo-financeiro, o pedagógico e o de pessoas. Certo. O administrativo-financeiro, ela diz, dá bastante trabalho. O exemplo da pilha de papel para comprar móveis é ótimo. Assim. Uma pilha dessa grossura, ela diz. Mostra bem a burocracia para garantir que o dinheiro público, o erário, seja usado direitinho. E essa burocracia, apesar de lenta e às vezes irritante, é essencial, né? É controle, é transparência fiscal. O diretor mexe com dinheiro público, precisa seguir regra, processo para não ter problema, para não responder por improbidade, exige saber de lei, de portaria, prestar contas. E não é só dinheiro, é cuidar da infraestrutura, do material e toda a parte de RH, né? Garantir pagamento certo para os professores, controlar falta, licença, substituição. É uma carga operacional imensa. E qual a consequência dessa carga administrativa toda na prática? O que isso causa? Olha, o grande risco, o desafio constante, é o administrativo engolir o tempo e a energia que deveriam ir para o pedagógico, para as pessoas. O diretor pode acabar afogado em papel, em reunião burocrática e se afastar do chão da escola, da sala de aula, da conversa com o professor, com o aluno, que é o coração de tudo, né? Achar esse equilíbrio é uma arte e uma luta diária para muito diretor por aí. Falando do pedagógico, então. O foco é duplo: alunos e professores. Para os alunos, a mensagem é clara: valorizar o estudo, não aceitar ficar sem aula, pensar no futuro, no Enem. E para os professores, a orientação vai além do conteúdo. E aqui ela destaca uma mudança muito importante.
a formação contínua sobre como lidar com a indisciplina. Ah, isso é crucial. Ela contrasta muito com os métodos antigos que ela diz que não funcionavam. Expulsar da sala, reprovar por comportamento, humilhar, gritar. Nem se fala da palmatória do passado distante. Nossa, é uma mudança de paradigma total. As abordagens só punitivas já mostraram que não funcionam a longo prazo e ainda prejudicam o aluno emocionalmente, socialmente. Hoje a gente fala muito em educação integral, olhar o estudante como um todo, cognitivo, social, emocional, ético. A indisciplina deixa de ser só uma ofensa à autoridade e passa a ser vista como um sintoma, algo que precisa ser entendido na causa. E o que essa abordagem de educação integral significa na prática para lidar com a indisciplina? Como funciona? Olha, significa usar outras ferramentas, mediação de conflito, escuta ativa, rodas de conversa, projetos que engajem os alunos, que deem sentido para eles estarem ali. E, claro, regras claras, combinadas, com consequências lógicas. Não só punição. Isso exige que o professor desenvolva novas habilidades, né? Muito além de só dar a matéria. Por isso a formação continuada que a Eliette falou é tão importante. É uma mudança de cultura na escola. Não acontece do dia para a noite, precisa de apoio constante para a equipe. E aí entra o terceiro eixo, a gestão de pessoas, que no fundo está em tudo, né? Como a entrevista toca nisso. Talvez não apareça como um bloco separado tão definido na fala dela, que a gente ouviu, mas está lá o tempo todo, né? Está no incentivo dos colegas para ela fazer faculdade, está na forma como ela lidou com as reclamações dos 400 exercícios, na preocupação com o bem-estar dos professores naquele período difícil dela e, claro, na necessidade de formar a equipe para essas novas abordagens pedagógicas, gerir pessoas na escola. É construir um ambiente onde todo mundo consiga trabalhar junto, motivado, de forma funcional. E quais seriam hoje os maiores desafios específicos de gerir pessoas numa escola pública? Ah, são muitos. Equipes grandes, diversas, gente com formação diferente, motivação diferente, tempo de casa diferente, gerenciar conflito entre colegas, promover formação que realmente faça sentido para eles, lutar contra o burnout, o adoecimento, o absenteísmo dos professores, que é um problema sério, conseguir implementar projetos de um jeito que a equipe abrace a ideia, não seja só mais uma ordem vinda de cima. E fundamental a comunicação, com a equipe, com os alunos, com as famílias, com a comunidade. O diretor é um grande articulador de relações humanas, muitas vezes bem complexas. Fica muito claro, então, que aquela imagem do diretor isolado, na sala, só assinando papel ou dando bronca, está bem longe da realidade que ela descreve. Completamente. Uma liderança escolar que funciona hoje exige essa mistura. Tem que entender de administração, ter uma visão pedagógica forte e, olha, uma capacidade enorme de lidar com gente, com relações. É um malabarismo constante entre o que o sistema exige de burocracia e o que a comunidade escolar precisa humanamente. Bom, para a gente ir amarrando essa nossa exploração de hoje, baseada na vivência da Eliette, o que a gente viu? Uma carreira marcada pela paixão por educar, sim, mas cheia de reviravoltas, desafios pessoais. Isso! Vimos a tensão que existe na função de diretora. De um lado, a carga administrativa e financeira pesada, que é necessária para prestar contas, né? E do outro, a necessidade de liderar pedagogicamente, humanamente. Exato. Observamos a evolução das ideias na educação, principalmente sobre indisciplina, saindo da punição pura e simples para métodos mais construtivos ligados à educação integral. Uma mudança fundamental. E talvez o mais importante, percebemos que a gestão de pessoas é o que costura tudo, é o que fortalece ou fragiliza o projeto da escola inteira. Sem dúvida, a história da Eliette, mesmo sendo única, abre uma janela para a gente ver os desafios do sistema como um todo e as múltiplas habilidades que a liderança escolar exige hoje. Burocracia, formação de professor, gestão de conflito, pressão por resultado, a responsabilidade pelo futuro dos alunos e pelo dinheiro público. Tudo isso cai no colo do diretor escolar. É muita coisa. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar, que surgiu dessa conversa toda. Considerando essa complexidade toda, né, onde o administrativo briga pelo tempo e pela energia que deveriam ir para o pedagógico, para o cuidado com as pessoas,
Que tipo de mudança estrutural ou que tipo de apoio concreto poderia realmente ajudar líderes como Eliette a lidar melhor com essas tensões? Boa pergunta. Como é que a gente, como sistema, como sociedade, pode fortalecer esses diretores para que eles consigam manter o foco no que realmente importa, o desenvolvimento dos estudantes, sem serem engolidos pela máquina administrativa? Fica aí a reflexão.